quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Somos gratos ao Senhor por ter nos trago aqui, né, mais essa noite, para estar cultuando também com os irmãos, na igreja a qual nós aprendemos a amar, a qual nós aprendemos aqui, já está dentro do nosso coração, pastor Rodolei, bênção de Deus, prefeito deles. Nós conhecemos pouco tempo, mas parece que nós nos conhecemos já há longas datas. E Deus sempre tem colocado essa comunhão maravilhosa entre nós. Chegamos um pouco atrasados, um pouco tarde, porque eu tive culto na minha igreja hoje. Então eu abreviei um pouco o culto lá para estar aqui. Eu tinha combinado com o presbítero dele já, mas está aqui juntamente com os irmãos. Mas sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 42, e a partir do verso de número 10. Aleluia. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Aleluia! Até aqui somente. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glorifica ao Senhor nessa noite. A história de Jó, irmãos, é uma história bastante conhecida dos irmãos, conhecida da igreja. E muitos ainda até dizem que o livro de Jó em específico é um livro muito deprimente, é um livro muito depressivo, devido a todo o sofrimento que Jó passou, devido a todos os problemas que Jó sofreu. Se nós voltarmos um pouco para procurar entender, diz lá no primeiro capítulo que certa vez Deus estava reunido no céu com os seus anjos, e Satanás estava ali no meio deles. E Deus então pergunta para Satanás: de onde vem? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Veja, Satanás diz para o próprio Deus, né, que ele está na terra, rodeando a terra e passeando por ela. E aqueles que não estiverem atentos, aqueles que não estiverem ligados, certamente serão algo fácil de Satanás. Serão presas fáceis para ele. Porque a missão dele é somente uma: roubar, matar e destruir. Veja que Jó, ele era um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado. Diz a história que Jó, ele sacrificava até mesmo pelos pecados que os seus filhos iam cometer. Jó já oferecia o sacrifício antes. Tamanha era a fidelidade dele com Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó e roubasse tudo que ele tinha, tomasse tudo que ele tinha, até mesmo a sua própria saúde. E o que eu vejo de interessante é que depois que Jó perde tudo, ele diz que ele rasga a sua roupa, veste de pano de saco, joga cinza sobre as suas cabeças e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo Jó perdendo tudo que ele tinha, mesmo Jó perdendo a sua riqueza, os seus bens, ele mesmo assim ainda glorificou
que eles têm problema? Jó, ele tinha tudo e ele perdeu. E ele glorificou e exaltou o nome do Senhor por isso. Ele sabia reconhecer que tudo que ele tinha era de Deus. Que ele era apenas um mordomo das bênçãos que Deus tinha colocado na mão dele. E não é diferente nos dias de hoje, mas somos apenas mordomo de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Seja carro, seja casa, seja filho, seja marido, seja esposa. Nós apenas estaremos um pouco espaço de tempo administrando, cuidando dos bens que Deus colocou em nossas mãos. E se amanhã ou depois nós viermos perder isso, que mesmo assim nós iremos glorificar o nome de Deus. Aleluia. Porque tem pessoas que às vezes é fácil glorificar a Deus quando as coisas estão tudo bem. Quando a conta está bombando no banco. Quando tem saúde. Quando a sua mesa está farta. Mas e quando vem a dificuldade? Quando o vento sopra? Será que você vai ter a mesma disposição de adorar a Deus? Será que quando o vento começar a soprar, você vai glorificar a Deus? Ou você vai virar as costas para o Senhor e vai abandoná-lo? Tem algumas pessoas que agem assim. Quando a dificuldade vem, vira as costas para Deus, esquece de Deus, esquece de tudo aquilo que Deus fez por você. A palavra de Deus diz, nós temos que adorar o Senhor, glorificar Ele em todas as situações, Glória a Deus. em todas as circunstâncias. Se não me engano, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz que nós devemos dar graças em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Temos que dar graça em todas as situações. Aleluia, Jesus. Em tudo dá graça. Porque essa é a vontade de Deus. Veja que Deus que permitiu que Satanás colocasse na vida de Jó. Deus que permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. Que nós temos que entender, irmãos, que tudo está no controle de Deus. Aleluia. E que se nós estivermos em comunhão, pois nós estivermos ligados a Ele, Aleluia. nada irá nos acontecer, tem que ser a permissão dEle. E que se algo Ele permitiu, é para o nosso crescimento. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a pessoa diz, eu estou passando pelo deserto, estou passando pela prova. Mas às vezes o deserto é a faculdade de Deus. O deserto é onde Deus vai te capacitar. O deserto é onde Deus vai te ensinar. Aleluia. O deserto é onde Deus vai te ensinar a confiar mais nele. Veja que o povo de Israel caminhou durante 40 anos no deserto. E não faltou o alimento, não faltou a roupa, não faltou a sandália nos pés. Durante 40 anos Deus sustentou. Aleluia. Então por que você está reclamando? Por que você está blasfemando? Somente confie no Senhor. Aleluia. Somente creia que Ele está no controle de todas as coisas. Assim como Ele estava no controle da vida de Jó. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que agiu antigamente não mudou, Ele continua ali com nossos filhos. Aleluia, glória a Deus. Veja que Jó perdeu tudo. Até mesmo a sua esposa chegou a Jó, amaldiçoou esse Deus e morre. E alguns dizem, né, que a esposa de Jó era louca, que a esposa de Jó não sabia o que estava falando. Mas veja a situação daquela mulher, irmãos. Uma hora tinha tudo. Um marido com saúde, bens, filhos, riqueza. E de uma hora para outra ela perde tudo. Com certeza ela se desesperou. Ela se desesperou durante aquela situação. Muitos a recriminam por causa disso. Mas experimente você estar no lugar dela. Passar o problema que ela enfrentou. Aleluia. E mesmo assim, mediante essa situação, do Jó não blasfemou. Jó não reclamou. Já não murmurou contra Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Veja, irmãos, que a nossa fé tem que estar em Deus. Aleluia. A nossa confiança tem que estar firmada no Senhor. Aleluia. É o Senhor que até aqui tem nos sustentado. É o Senhor que até aqui tem nos firmado, tem nos deixado colocados de pé. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que a prova tenha chegado, mesmo que a luta tenha chegado, continue confiando. Continue firme. E diz que como Jó estava naquela situação ali, chegaram 3 amigos ali com ele.
E aqueles 3 amigos começaram a dizer: você está nessa situação porque você está em pecado, porque você errou, porque você cometeu algum pecado contra Deus. Veja, irmãos, que quando a luta vem, são poucas as pessoas que se levantam para ajudar. São poucas as pessoas que estendem a mão para caminhar junto com você, para te ajudar a vencer, passar aquela dificuldade, passar aquela prova. Mas aqueles que vêm te acusar, aqueles que vêm te apontar são muitos. Mas nós temos um Deus, irmãos, que Ele jamais irá nos acusar, que Ele jamais irá nos apontar. Se nós verdadeiramente nos arrependemos, Ele estará sempre de braços abertos para nos receber, para nos acolher, para nos ajudar a caminhar. O que muitas vezes acontece é que quando vem a luta, quando vem a prova, nós vamos buscar nosso auxílio, nosso socorro em lugares errados. Em lugares que não é aonde Deus está. O que mais eu tenho visto por aí, nas ruas, nos carros, as pessoas: eu agradeço a Santo Fulano de Tal, eu acredito em bruxa, eu acredito em doente, eu acredito em cristal. Pessoas colocando a sua fé, a sua esperança em tantas outras coisas, sendo que nenhuma delas pode mudar a sua história, nenhuma delas pode mudar a sua situação. O único que tem todo o poder para mudar qualquer coisa nas nossas vidas é Deus. É Jesus, o nosso Salvador. E é nele que nós temos que colocar a nossa confiança. É nele que nós temos que buscar auxílio. É nele que nós temos que buscar o nosso socorro. Glória a Deus. Como foi dito aqui, né, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que nós temos que entender é que essa noite, irmãos, ela pode durar 1 ano, 2, 3, 10 anos. Não sabemos a duração dessa noite. Ou 1 hora. Mas uma certeza nós temos, que 1 hora ela vai acabar, 1 hora ela vai cessar. E a alegria vai chegar na sua vida. A alegria vai chegar na sua casa. Mas tem que continuar confiando. Tem que confiar crendo. A minha mãe, irmãos, ela esperou durante 33 anos a alegria dela chegar. Durante 33 anos. Meu pai, ele era macumbeiro, vivia dentro do centro de Macumba, e depois do pai de santo, mãe de santo lá, era ele que comandava dentro do terreiro. Em casa era uma bagunça, era briga toda hora, traição, tudo que vocês possam imaginar. E durante 33 anos minha mãe clamando, buscando o Senhor. E num culto de agradecimento que eu fiz, quando a minha filha nasceu, a Esther, apesar de o presidente falar que o Robertinho é meu filho, parecido comigo, mas minha filha é a Esther. E no culto nós fizemos de agradecimento pelo nascimento dela ali, com 5 meses. Meu pai estava naquele culto ali. E naquele culto nós fizemos em casa ali, Deus ali abriu os céus ali. E o meu pai se converteu, aceitou a Cristo Jesus. Daí depois de 3 meses ele estava descendo as águas. E depois de 1 mês ali, depois de viverem 33 anos amaziado, ele e minha mãe, ele estava se casando. Ele estava 16 anos. E até hoje eu vou ali na casa dele, quando eu vou ali, começo a conversar, começo a ouvir os livros ali. É só choro. Parece uma criança. Né? Ouvimos louvor, às vezes a gente está conversando de qualquer coisa. Aí começa a ouvir um hino, as lágrimas já começam a... Glória a Deus. Então veja, a noite dela durou 33 anos, mas a alegria chegou. Eu não sei o que é que você está esperando, não sei o que é que você está buscando, mas tenha certeza que muito em breve a sua alegria vai chegar, o seu choro vai cessar, mas tem que continuar confiando, tem que continuar exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu costumo dizer ali para os irmãos na igreja que Deus ele age no impossível, mas aquilo que está ao meu e ao seu alcance fazer, nós temos que fazer. Aleluia. São
vai fazer por nós, irmãos. Estava ali, Deus ia realizar um milagre na vida de Jó, mas Jó precisou fazer a parte dele, foi ali buscar ali a Deus, não murmurar, não reclamar mediante aquela situação. Nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes quando nós murmuramos, nós impedimos a bênção de Deus nas nossas vidas. Tem uma história que certa vez um pai, ele comprou uma bicicleta azul para dar para o filho dele. E escondeu essa bicicleta na garagem, para que o filho dele não soubesse. E ele começou a trabalhar ali com aquela criança. Começou a induzir aquela criança que para no final de um período ela desse falar: pai, me dá uma bicicleta azul. E aí ele ia ali, pegava aquela bicicleta e entregava. E a criança ia ficar alegre, contente: meu pai fez o meu desejo. E assim ele fez. Em determinado período, o filho chegou: pai, eu quero uma bicicleta azul. E ele foi, deu a bicicleta e a criança se alegrou, ficou contente. E muitas vezes, dessa maneira que Deus faz, a sua bênção já está preparada, já está guardada. Mas Deus quer ouvir você clamar, Deus quer ouvir você pedir, Deus quer ouvir você buscar a Ele, que no momento certo Ele vai te entregar a sua bênção. Agora, se você ficar murmurando, ficar reclamando, você irá impedir a bênção de Deus para você. Você irá prolongar o tempo da sua bênção. Grande Deus. Aleluia. O que nós precisamos é buscar mais a Deus. O que nós precisamos é estar mais em comunhão com Deus. O que nós precisamos é parar de orar um pouco as dificuldades, porque elas sempre estarão aí se levantando contra as nossas vidas, e começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Começar a olhar para Cristo. Glória a Deus. E pare para meditar, para pensar tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. E você vai ver se você tem motivo para estar reclamando. Então aí se você vai ter motivo para estar murmurando. As bênçãos que Ele concedeu, a transformação que Ele já realizou na sua vida. Deus é o Deus que opera no impossível. Ele realiza um milagre nas nossas vidas. Foi assim que Ele fez na vida de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, os amigos começaram a acusá-lo, ele perdeu a própria saúde, e mesmo assim ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme nos pés do Senhor. E diz lá no versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Veja, aqueles que o acusaram, aqueles que o apontaram, Jó ainda teve que orar por eles. Aleluia. Jó ainda teve que interceder a favor da vida deles. Veja, irmãos, Jó ele tinha todo o motivo do mundo para odiar aqueles homens, para sequer olhar na cara deles. Mas não, ele teve que orar. E quando ele orou, Deus abençoou. Aleluia! Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava. Tem um mistério, irmãos, que nós temos que aprender, que muitas vezes a mágoa, o rancor, o ódio dos nossos corações impede o agir e o trabalhar de Deus. Aleluia! Aquele que tem te afrontado, aquele que tem te acusado, ore pela vida dele, clame pela vida dele, entregue ele nas mãos do Senhor, não guarde raiva, não guarde rancor, que aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a operar. Aleluia. Deus começa a realizar um milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Agora, se você ficar se amargurando, ficar se magoando, você perde o trabalhar de Deus. Você perde o agir de Deus. Não tem como Deus agir. Veja que Jesus na cruz ali, ele podia ordenar que uma legião de anjos viesse ali e matasse todos aqueles soldados, matasse todos aqueles homens, aquelas pessoas que tinham cuspido nele, tinham tirado pedra neles. E no entanto ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então veja, Cristo é o nosso maior exemplo. Se ele foi capaz de perdoar, mesmo de todas as ofensas que ele sofreu, quem somos nós para não querer
Então Deus muda a história de Jó quando ele ora pelos amigos. Os amigos que o acusaram, os amigos que o apontaram, os amigos ali que falaram que ele estava em pecado, mesmo sem ele estar. E quantas vezes nós temos sido acusados de algo sem a gente ter feito? Isso tem nos machucado, isso tem nos magoado, isso tem muitas vezes nos oprimido. Mas sabe que Deus é o seu juiz. Deus é o legislador. E tem situações, irmãos, que não necessitamos responder. Tem situações que não necessita você ficar brigando, discutindo. Precisamos apenas nos calar e deixar Deus trabalhar ao nosso favor, Deus agir ao nosso favor. Veja que Deus agiu a favor de Jó. Deus trabalhou em favor de Jó. Mesmo ali, todos ali murmurando, tudo ali acusando ele, Deus ali trabalhou em favor dele. Deus mudou a história dele. E diz: o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. E se então, se você não questionar, se você não murmurar, mas você continuar firme, confiando em Deus, buscando a presença do Senhor, somente glorificando e exaltando a Ele, chorando aos pés de Cristo Jesus, tudo aquilo que foi tirado, Deus irá te restituir, Deus irá te dar de volta. Glória a Deus! Mas se você faz a sua parte, que você busca Ele, exalte ao nome dEle. Aleluia! Que você não olhe as adversidades, mas que você olhe somente para Cristo, que você olhe somente para Deus, que é Ele quem vai mudar a tua situação, é Ele quem vai mudar a tua história, é Ele quem irá mudar o teu cativeiro. Aleluia! Então somente confie e busque a presença dEle, estreite o seu relacionamento com Ele, estreite a sua comunhão com Ele. O caminhar com Deus, irmão, eu costumo dizer que é igual um casamento. Você não entra no casamento conhecendo o seu parceiro ou a sua parceira completamente. Você vai conhecendo à medida que os anos vão avançando, à medida que o tempo vai passando. Então, quanto mais você caminhar com Deus, quanto mais você se relacionar com Ele, mais Ele irá se apresentar a você e maior será o seu grau de intimidade com Ele. Mas Ele irá revelar os mistérios, os projetos que Ele tem na sua vida. Então aprenda a andar, a caminhar com Deus. Aprenda a depender de Deus. Jó dependia de Deus. E Deus o abençoou grandemente. Então que nós possamos, irmãos, cada vez mais aprender a depender de Deus. Que nós possamos aprender a caminhar com Deus, a confiar única e exclusivamente no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo que esteja tomando pedrada, mas olhe para Deus. Mesmo que o vento esteja soprando, olhe para Deus. E eu digo sempre, irmão, que só se atira pedras em árvores que estão dando frutos. Aleluia! Porque a árvore que está seca, que está morrendo, ninguém vai atirar pedra. Aleluia! A árvore que está caindo, ninguém vai atirar pedras. Agora, se estão atirando pedras em você, é sinal que você está dando frutos e Deus está mostrando. Então continue nessa caminhada, continue fazendo aquilo que Deus tem te ordenado a fazer. Aleluia! Continue cada vez mais caminhando com Deus, estreitando o seu relacionamento com Ele. Se aproximando cada vez mais do Senhor. E com certeza Deus irá mudar a sua história. Aleluia! Deus irá mudar o seu cativeiro. O mesmo Deus que mudou a história de Jó, o mesmo Deus que curou enfermos, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que ainda age nos dias de hoje. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E Ele é capaz de mudar qualquer situação, Ele é capaz de mudar qualquer história. Acaso haveria algo demasiadamente impossível para Deus? Aleluia! Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus. Deus, Ele age no impossível. Que nós possamos continuar confiando, crendo que Deus está agindo, está trabalhando ao nosso favor. Aleluia! Que Deus está operando em nosso favor.
hoje se entregar a Cristo Jesus, Aleluia. dar um passo de ousadia, um passo de coragem, convidar Ele para mudar a sua história. Aleluia. Pode ser que o vento esteja soprando na sua casa, esteja soprando na sua vida. Louvado seja o teu nome. Pode ser que você esteja sofrendo ameaças. Mas nessa noite, Deus te convida Aleluia. para uma nova vida, para uma nova história. Deus te convida para você experimentar algo novo da parte dEle. Aleluia. Aleluias. Deus te convida a você abrir o seu coração e deixar Ele fazer parte da sua vida. Assim como Ele mudou a história de Jó, Ele também quer mudar a sua história nessa noite. Aleluia. Ele quer te escrever uma nova história. Aleluia. Ele quer escrever uma nova história. Aleluia. As coisas velhas Ele quer que fiquem para trás. E daqui para frente, Ele quer que você venha experimentar algo novo. Glória a Deus. Algo novo da parte dEle. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite para Cristo Jesus? Jovem com um irmão, alguém que queira abrir o seu coração e convidar o Senhor Jesus para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Alguém que queira abrir o coração e deixar Deus escrever uma nova história. Faça um desafio com Deus. Se Ele não mudar a sua história, se Ele não mudar a sua situação, que você volte a viver a vida que você está vivendo hoje. Agora, se Ele mudar, se Ele agir, que você venha continuar firme cada vez mais nos caminhos dele. Tem alguém nessa noite que para Jesus? Alguém que queira dar um passo de coragem, que queira abrir o seu coração e aceitar o Senhor Jesus? Assim como Ele mudou a história de Jó, Ele também pode mudar a sua história. Assim como Ele mudou a vida de Jó, Ele também pode mudar a sua vida. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa então assim te abençoar e lhe conceder uma nova história, uma nova oportunidade. Que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Porque nós precisamos entender, irmãos, que pelo fato de nós estarmos na igreja, de estarmos participando do culto, de nós virmos todo dia o culto, se nós não nos discernimos, se nós não assumimos publicamente que nós aceitamos a Cristo Jesus, de nada adianta. É necessário que nós venhamos declarar que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Então assim possa abençoar os amados irmãos nessa noite. Que abençoe o pastor Vanderlei, o nosso irmão Guilherme, os Deus. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade. Que Deus assim possa conceder ricas bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém.